Bem, então, depois que a gente revisou as propriedades da água, vamos ver como essas propriedades, junto aqui nos oceanos, que são os maiores corpos hídricos, né, corpos hídricos do planeta, como essas propriedades vão influenciar nas características gerais desses oceanos, na circulação deles e nas feições climáticas do planeta. Né? Os oceanos, influenciados por algumas características da água, determinam todo o clima do planeta. Então, em primeiro lugar, as funções que, em termos de química ambiental, a gente pode verificar aqui para os oceanos, né? Algumas delas. Primeira coisa, eles contêm 97% de toda a água do planeta, ou seja, realmente é a principal fonte, né, o principal reservatório aí do ciclo hidrológico e das fontes de água para a biosfera como um todo. Cobrem a maior parte da superfície terrestre, isso já mostra que a influência deles, por menor que possa ser, é de grande importância, já que são o maior organismo, né, que se a gente pudesse chamar assim, dentro do planeta. Formam um enorme coletor solar, porque cobre a maior parte da superfície terrestre e porque a água tem aquela capacidade calorífica elevada, né? Então absorve bastante calor. Com isso, eles impulsionam não só o aquecimento do planeta como um todo, né? E aqui não estamos falando de aquecimento global antrópico, mas do aquecimento natural, né? Da energia que chega ao planeta e que se mantém aqui para manter o equilíbrio e as formas de vida, e também impulsionam todo o ciclo hidrológico. E com isso, eles determinam o clima do planeta através de trocas energéticas. A gente pode classificar os oceanos em função da sua salinidade. Na média, os oceanos variam aí entre 33 e 37 de salinidade, e a gente tem aqui nas duas extremidades os corpos hipersalinos, são aqueles que apresentam salinidade maior do que 40. A gente tem aqui como exemplo o Mar Morto e o Mar Vermelho. E os hipossalinos, que são os estuários que nós aqui no Nordeste chamamos de mangue, e as baías costeiras, que são ainda de água salgada, mas com salinidade bem abaixo da média, né? Menor ou igual a 25. Em termos de composição, a gente encontra majoritariamente esses íons aqui dissolvidos na água dos oceanos. A gente observa aqui, primeira coisa, uma diferença entre a quantidade de cloretos e sódio. Geralmente, sódio está associado ao cloreto, principalmente quando se trata de água do mar. Também, se a gente perceber, nós vamos ter aqui como ânions, 56 com mais 8, vai dar 64, 64,5%. E de cátions a gente vai ter 28 com 4,32, 33, 34,5. Então há um excesso realmente de ânions, principalmente de cloretos. Se a gente voltar lá para aquele documentário que eu pedi que vocês assistissem no começo do semestre e fizessem o trabalho, né, valendo por primeira avaliação parcial, vocês vão verificar que tem uma época, né, do planeta que erupções vulcânicas submersas, né, do oceano lançaram durante muito tempo HCl no oceano. Então uma boa parte desse cloreto vem dessa época. E aqui eu coloquei para que a gente fizesse uma comparação entre os elementos, os íons mais abundantes na água do mar e os elementos mais abundantes na crosta terrestre. Se a gente observar, o que aparece abundantemente aqui praticamente não aparece aqui ou aparece em pequena quantidade. É exatamente, né, por conta da formação dos oceanos, né? A gente também viu lá naquele documentário que houve uma época em que o planeta não tinha corpos hídricos, era apenas um mar de lava, rocha derretida. E aí, com as primeiras chuvas, a litosfera se formou, né, solidificou, mas o que era solúvel ficou solubilizado, obviamente, por aquela capacidade que a água tem de solubilizar. Então, especialmente, o pessoal do grupo 1A, né, sódio, potássio, que são bastante solúveis, a gente aprendeu isso lá na analítica 1 ainda, assim como também o cálcio, ficaram aqui em grande quantidade na água do mar, e por isso aparece um pouquinho aqui
na crosta terrestre. Já os menos solúveis aparecem em maior quantidade na crosta terrestre e, obviamente, não aparecem solubilizados nas águas do mar. Outras substâncias, não são todas, mas algumas que são bem importantes para que a gente estude, né, o comportamento do que acontece dos ecossistemas marinhos, os gases dissolvidos, né, que chegam ao oceano por difusão, pelas trocas livres, né, entre a atmosfera e água, e não só por isso. A biota toda também que vive lá influencia na concentração desses gases. Matéria orgânica dissolvida, o carbono específico dentro dessa matéria orgânica também é importante, principalmente na cálculo de produtividade primária. Matéria orgânica coloidal, assim como matéria orgânica e carbono orgânico particulado, que geralmente é a pessoa que fica em suspensão. Os nutrientes, que são extremamente importantes na produtividade primária, que é a transformação desses compostos inorgânicos em célula vegetal, né? Ou seja, sair do estado inorgânico para o orgânico. E o material particulado orgânico e inorgânico são substâncias que são importantes no estudo das características das águas do mar. Bem, essa composição dessas águas, elas podem ser alteradas pelo ciclo hidrológico, né? É engraçado que é como um ciclo mesmo que se fecha, né? As trocas energéticas do oceano impulsionam o ciclo hidrológico, e esse ciclo hidrológico pode alterar a composição das águas do mar pontualmente, tá? Como a gente viu ali na salinidade, que ele pode variar entre 33 e 37, né, chegando em alguns locais a 40 e outros a 25, mas são pontos, no geral, elas são constantes, né, a teoria das proporções constantes. Essa alteração pode ser dada por precipitação, então um local com grande quantidade de chuva, uma determinada época com grande quantidade de chuva, obviamente ali há uma diluição, né, dos sais dissolvidos naquele ponto que está recebendo essa grande quantidade de solvente. A dissolução, né, quando sais ou elementos chegam ou por carreamento da chuva ou por rios, né, que sempre vão desaguar no oceano, pode haver ali uma dissolução, ou uma mistura com materiais que sejam provenientes de outras fontes, não só a deposição seca, não só a difusão atmosférica, mas também trazida aí principalmente pelos rios que desaguam no mar. Como eu disse antes, mesmo tendo algumas variações pontuais, as concentrações dos íons maiores, né, que é o que a gente usa para calcular a salinidade, ela se mantém constante na sua proporção relativa. Então, existem dois mecanismos que vão fazer com que essas concentrações pontuais possam variar, apesar da constância relativa. Os mecanismos de entrada de sais são os intemperismos, principalmente dos rios, né, que vem lixiviando o sedimento e trazendo material para dentro do oceano. O vulcanismo, especialmente o vulcanismo oceânico, né, que está lá submerso, começa quando entra em atividade, lança para o seio dos oceanos muito substâncias, muitas espécies químicas. E as fontes hidrotermais também são meios de lançar elementos dentro dos oceanos. Mas como a proporção relativa é constante e existem mecanismos de entrada, então deve também ter mecanismo de saída. Então são eles a sedimentação, a precipitação, né, pelas próprias espécies presentes, né, metais, né, positivos, encontram ânions, dependendo da solubilidade eles podem precipitar, e processos biológicos, especialmente os processos de produtividade primária, de transformação desses elementos inorgânicos em orgânicos, e também a formação de carapaças de organismos marinhos. Esses processos que ajudam também a modificar essa concentração pontual, né, em alguns locais, incluem a evaporação. Então, quando locais muito quentes em que há maior evaporação de água, os sais permanecem na solução que fica, então há uma salinidade maior. A dissolução, né, a gente já falou, ali, principalmente quando há grande quantidade de aporte de água, não só de chuva como de rio. Precipitação,
congelamento. Por exemplo, nos polos, a água congela e só quem congela é a água. Então, os sais que vinham dissolvidos naquela parte de água que congelou, eles vão ficar dissolvidos na parte de água que não congelou. Então, aumenta a concentração de sal naquele ponto específico. Tá? Então, esses são os processos que vão influenciar na alteração ou não da composição das águas dos oceanos. Os oceanos também, como a gente disse lá, eles são um grande coletor de energia, um grande coletor de calor, né? E aí essa energia, esse calor vai ser absorvido e vai determinar não só a circulação atmosférica, como a circulação oceânica e também grande parte do ciclo hidrológico. Esse calor não chega igual em todas as regiões do planeta, porque apesar da modinha atual, a Terra não é plana, tá? Então, se ela não é plana, o ângulo, né, de insolação é diferente. Isso faz com que o Equador seja uma região em que a energia absorvida seja maior do que a emitida, por isso é uma região mais quente. E nas regiões temperadas e polares, a energia absorvida é menor do que a emitida, não só pelo ângulo, né, de alcance dessa radiação solar na superfície, como também, especialmente nas regiões polares, pela a reflexão, já que tem muito gelo, é muito branco, então há uma reflexão de luz, fazendo com que a absorção seja menor e a temperatura bem mais baixa. Então, olha só, a gente tem, né, ângulos diferentes, já falamos isso, de como o Sol atinge as regiões, e isso faz com que as temperaturas nas regiões sejam diferentes. Porém, a gente não observa um fenômeno que poderia alguém pensar assim, poxa, se aqui está sempre recebendo mais calor e num ângulo de insolação mais direto, então deveria ficar cada vez mais quente. E na realidade não fica. Todo ano a gente tem as estações do ano e as suas temperaturas características. Não fica tipo, esse ano a média foi 36 graus e daqui a 10 anos a média vai ser 108 graus. Não. Elas não ficam mais quentes, cada vez nem essas aqui mais frias, por receberem menos, por emitirem mais do que absorvem. Então isso significa que há um transporte. As regiões que recebem mais calor, né, onde tem mais absorção do que emissão, elas devem transportar calor para as outras regiões, fazendo essa distribuição. Tá? E é esse transporte de calor que ocorre, né, através das correntes oceânicas e também das correntes atmosféricas. Então, essa absorção de calor pelos oceanos influencia, sim, em toda a circulação atmosférica e oceânica. Se a gente pensar num sistema bem simples de, o Equador recebe mais calor, é mais quente, então transporta energia para os polos. Chega lá, perde calor, o ar quente aqui é mais leve, sobe, vai lá, ser empurrado até os polos, lá ele resfria, desce e volta. Então faria um ciclo bem simples, né? Então só existia um tipo de vento, daqui do Equador para o polo, do polo para o Equador, essas duas direções. Mas isso não acontece. Tá? A gente sabe que existem ventos alísios, ventos de nordeste, ventos de sudeste. E por que isso? Na realidade, porque além da Terra não ser plana, ela gira. Ela tem um movimento de rotação. E esse movimento de rotação faz com que, pela força de Coriolis, os ventos sejam defletidos. À direita, no hemisfério sul, à esquerda no hemisfério sul e à direita no hemisfério norte. Então, isso faz com que essa circulação não seja em linha reta, e sim seja formando pequenas células, né, de acordo com a latitude da região. Tá? Vamos verificar essas células melhor. E aí a gente vai criar um padrão de ventos, que é o padrão de toda a circulação atmosférica, o padrão de ventos alísios e ventos de oeste. De modo que o calor sai daqui, quente, e vai para essa região menos quente. Quando chega aqui, ele dissipa calor, distribui para cá, esfria e volta. Faz aqui uma primeira circulação, né, chamada célula de Hadley. Gera aqui nessa faixa os ventos alísios de nordeste e abaixo os ventos alísios de sudeste. Esses ventos aqui, ou esse calor aqui, que é menor do que essa região, ainda é maior do que essa. Então ele também faz o mesmo movimento, ele sai daqui,
leva e volta, fazendo uma segunda célula, célula de Ferrel, que gera o vento contra-alísio, tá? Tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul. E a terceira célula, seguindo o mesmo raciocínio, são as células polares, tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul. Então, toda a circulação atmosférica é governada por essas três células e se baseia exatamente nessa situação de mais insolação em determinadas regiões do que em outras. Como a maior parte do planeta é oceano, que absorve esse calor, então a formação dessas células também é governada pelos oceanos e pela característica, né, da água de ter uma alta capacidade calorífica. Além da circulação atmosférica, esse balanço energético também gera o que a gente chama de circulação oceânica, tá? Ou seja, o mar também transfere calor, né, da região do Equador para os polos. Tá? Esse equilíbrio térmico ele é importante não só, né, para a geração dos cinturões de vento, quanto para as grandes correntes oceânicas do planeta. Tá? Esses cinturões de vento eles vão tocando a superfície dos oceanos e arrastando massas d'água, né, que fazem com que o calor seja levado também via água, via corrente marinha do Equador para os polos. Isso aí contribui aí com 10 a 20% de toda a distribuição de calor do planeta. Tá? Essas correntes, que a gente também pode dizer que a mesma coisa de massa d'água em movimento, são dirigidas pelo vento, a gente chama de circulação horizontal. Ou quando são governadas pela densidade da água, a gente chama de circulação vertical. Uma delas é a termoalina. Daqui a pouco a gente vai entender o que significa isso. Mas, termo quer dizer temperatura e alina vem dos aletos. Então, está ligada à densidade da água, ao aumento ou diminuição da salinidade. Isso vai variar a densidade da água e vai gerar essa circulação vertical. Então, a circulação horizontal, como já disse, ela é influenciada ou gerada, mesmo governada pelo sistema de ventos descritos que a gente viu lá naqueles 3 tipos de células. A gente vai ter as principais, as correntes equatoriais, são formadas pelos ventos alísios e sopram, né, em direção ao oeste, paralelamente ao Equador. Todos os oceanos apresentam correntes equatoriais. O Atlântico e o Pacífico, né, essas vão ter a característica de ter as correntes equatoriais interceptadas pelos continentes. Elas batem lá, né, elas vêm, batem no continente. E aí é desviado, ou para o norte ou para o sul. Tá? De novo, dependendo lá da força de Coriolis. E aí elas voltam, né, para depois que bate nos oceanos, acumulam a água do lado oeste, volta e gera a equação, gera a corrente contra-equatorial, tá? É o sentido anti-horário. Tá? Então, esse giro subtropical vão gerar as correntes contra-equatoriais, né? A gente tinha a equatorial, quando ela bate e volta, ela vira contra-equatorial, e ela vai ser o retorno dessa corrente que levou o calor do Equador para os polos e volta. E ainda tem uma grande outra corrente superficial importante, a corrente circumpolar antártica, que ela flui em volta do planeta, né? Como se fosse, digamos assim, como se fosse por fora dos continentes, né? Os polos gerando essa corrente. E aí essas também, as correntes, além de levar calor, elas também transportam massa de nutrientes de um lugar para outro. Isso faz com que, se a gente observar, temos aqui a corrente equatorial, quando ela bate nos continentes e volta, ela é a contra-equatorial, e os giros subtropicais, né, e aqui o circumpolar ártico girando tudo. Isso faz com que tanto energia, quanto massa, quanto nutrientes, né, sejam levados por todo o globo. Isso quer dizer que não adianta pensar assim, não estou preocupada com a poluição que está acontecendo lá nos Estados Unidos, não. Quando há algum desequilíbrio químico ou ambiental aqui, ele acaba refletindo, obviamente, mais fortemente nessa região. Mas como
os planetas carregam tudo por todo o globo, ele acaba de uma forma ou de outra influenciando em tudo. Então não existe essa de achar que você não tem nada a ver com isso. Todos nós temos tudo a ver com tudo, porque é um todo, o planeta é um todo. Uma outra importante informação que a gente tem a respeito dos oceanos é a espiral de Ekman. Ekman foi o cara que desvendou, né, essa teoria. Então ele percebeu o seguinte: as correntes as correntes marinhas vão acontecendo, e o vento, as correntes atmosféricas, elas geralmente incidem perpendicularmente às correntes marinhas. Isso faz com que elas afastem a massa d'água da superfície. Quando eu afasto essa massa d'água, como não pode haver o vazio, não pode haver o vácuo, a que estava embaixo sobe para ocupar o lugar. Isso vai fazer com que haja, especialmente nos 100 primeiros metros de profundidade, porque abaixo disso os ventos já não têm tanta força para movimentar a massa d'água, o que a gente chama nos oceanos de uma camada de mistura, tá? Gerada pela força de Coriolis e pela espiral de Ekman, né? Então esse deslocamento faz com que haja aqui uma camada de mistura. Ela pode ser um pouco mais profunda em alguns lugares, um pouco menos profunda em outros, mas essa camada é extremamente importante, porque ela, quando a gente for estudar a biogeoquímica dos oceanos, a gente vai ver que é nela onde há toda ou quase a totalidade dos processos biogeoquímicos que acontecem nos oceanos. Outro tipo de circulação é a circulação vertical, e nós temos dois exemplos clássicos para isso. É a circulação termoalina e a ressurgência. Termoalina, como eu já falei, ela tem tudo a ver com temperatura e com haletos. Então ela se baseia na questão da densidade da água do mar. Uma água que sai daqui do Equador em direção aos polos, ela sai com uma temperatura X e com salinidade X. Chegando nos polos, essa água é resfriada, porque a temperatura lá é bem menor. Então parte dela congela. Como parte da água congela e os sais não congelam, eles ficam na solução que sobra. Essa solução tem uma salinidade maior. Se a salinidade é maior, ela é mais densa. Se ela é mais densa, ela afunda. Quando ela afunda, ela desloca massas d'água que estavam no fundo para cima. Então, gera uma corrente, que acontece verticalmente. Então, é uma corrente vertical que a gente chama de termoalina. Também acontece em regiões onde tem altas taxas de evaporação, pelo mesmo motivo. Se evapora a água, evapora principalmente a água, não sais, então a salinidade aumenta e afunda. Outro tipo de circulação vertical é a ressurgência. A ressurgência ocorre por influência dos continentes e da espiral de Ekman. Então a corrente vem, quando ela bate nos continentes, pela ação do vento, ela é deslocada a massa d'água superficial, e a de baixo vem para ocupar. Então há uma ressurgência, essa água de fundo ressurge para a superfície e há aqui um giro vertical. A característica principal é que águas de fundo geralmente são mais ricas em nutrientes do que as águas de superfície. Então, quando eu puxo uma água de fundo para ocupar essa água de superfície que foi retirada pelo vento, foi deslocada, aqui vai ser uma riqueza maior, vai ter uma riqueza maior de nutrientes dentro da camada de mistura, portanto vai ter uma produtividade maior. Então, regiões de ressurgência geralmente são regiões muito produtivas, em termos de nutrientes, em termos de produtividade primária e produtividade secundária, que são os animais maiores que comem, né? Aquilo que foi produzido de célula orgânica como fotossíntese. Então, é sempre grande produtividade pesqueira e também grande geração de hidrocarbonetos, de fosfatos. Tá? As ressurgências são pontos extremamente importantes para a produtividade marinha. Então, essas são as características principais e mais básicas dos oceanos, e a gente vai continuar estudando aí sobre a característica dos corpos hídricos.